Olá pessoal, meu nome é Maria Moreira. Hoje vamos trazer para você o episódio onde Abimeleque liberta Sara, Isaac nasce e Agar e Ismael são expulsos do acampamento. Se você gostar do vídeo, peço que se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O rei Abimeleque estava dormindo e Deus fala com ele em sonho. Você tomou uma mulher que tem marido e por isso vai morrer. Será o seu fim, Abimeleque, o declínio do seu reino. Não nascerá mais nenhuma criança em teu reino. O rei de Gerar vai morrer. Todos da sua casa, esposa, filhos e servos. O rei fala para Sara em sonho que não o tinha avisado que era casada. De repente, Sara desaparece e o rei chama Sara e fica desesperado atrás dela. Um tempo depois, todas as coisas do rei desaparecem. Sim, Abimeleque, você tomou Sara, esposa de Abraão. Abimeleque fala que nunca tinha se deitado com ela, nem encostado um dedo sequer em Sara, e que ele era inocente, pois Sara nunca o tinha contado que era casada. Eu sei disso, por isso não permiti que tocasse nela. Abimeleque se ajoelha e pede perdão para Deus. Agora, manda a mulher de volta para o marido dela, porque ele é profeta e vai pedir que fique vivo. Abimeleque agradece a Deus. Mas se não fizer isso, você e todo o seu povo serão condenados à morte. Abimeleque promete que iria cumprir com o que o Senhor tinha dito. Abimeleque acorda e ordena que todos os seus servos se reúnam na sala do trono. Abraão aparece na sala do trono. Abimeleque pergunta por que Abraão tinha mentido para ele. Abraão responde que ele pensava que o rei o mandaria matar para ficar com Sara se descobrisse que ela era sua esposa. O rei entende Abraão e manda chamar Sara e diz para Abraão levar Sara. Abraão e Sara ficam muito felizes. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Abimeleque fala que Abraão podia escolher em que lugar de suas terras ele queria ficar. Abraão agradece. O rei dá 1000 ciclos de prata para Abraão e pede para Abraão orar por ele. Abraão ora pelo rei. Sara começa a dar à luz a Isaac. Depois de um tempo, Isaac nasce. Todos ficam muito felizes com o nascimento de Isaac, principalmente Abraão e Sara. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que eu lhe havia falado. Era Abraão na idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. 1 ano depois, Isaac desmama e Abraão dá um grande banquete a Isaac. Ismael começa a provocar Isaac e Sara quando Abraão não está por perto. Sara se irrita e vai até Ismael e começa a brigar com ele. Ismael, então, fala tudo o que sentia para Sara e insulta injustamente. Um tempo depois, Agar vai até Sara e a insulta. Sara fala para Agar ir embora do acampamento. Anoitece e Sara e Abraão estavam conversando. Quando Agar entra em sua tenda, Sara pergunta com muita raiva o que Agar estava fazendo ali. Abraão, sem entender nada, pergunta o que tinha acontecido. Agar responde que não sabia
o porquê Sara estava tratando ela desse jeito. Sara então fala a Abraão todos os insultos de Agar contra ela. Sara ainda insiste que Abraão expulsasse Agar e Ismael do acampamento. Abraão então, no meio daquela confusão toda, sai para orar a Deus. Não pense que fazer isso será uma maldade com o rapaz e a serva. Escute o que Sara tem para dizer e faça o que ela pediu. É a partir de Isaque que uma descendência vai perpetuar o seu nome. Mas de Ismael eu farei uma nação, porque ele também é sua semente. Abraão chega no acampamento e vai direto dormir. Amanhece e Abraão chama Agar e Ismael e fala a eles para irem embora do acampamento. Mas Abraão fala que eles não deveriam se preocupar, pois Deus estava com eles. Ismael e Agar choram e vão embora do acampamento. Abraão fica muito triste. Sara tenta conversar com ele, mas Abraão fala para Sara não tentar fazer ele se sentir melhor, porque seria em vão. Agar e Ismael estavam andando. Ismael começa a reclamar muito. Agar briga com ele, então Ismael fala que era melhor cada um seguir o seu caminho. Mas Agar não deixa e fala que iria parar de brigar com ele. Ela fala que Ismael era tudo que ela tinha e que era para que eles pensassem em seu futuro e continuar andando. Abraão estava ajudando na contagem das ovelhas quando um homem chega e diz que o rei estava se aproximando. Ismael e Agar estavam andando e Ismael cai no chão e não acorda. Agar fica muito preocupada. No deserto, depois de caminhar uma longa distância e já sem comida e água, Ismael cai mostrando que já estava em estado crítico. E Agar o esforça para continuar andando. Abraão e o rei conversam. E o rei fala para Abraão jurar por seu Deus que nunca irá mentir para ele e nem para seu filho. Abraão promete que nunca iria mentir para o rei, nem para o seu filho, e que o rei tinha seu juramento. Agar e Ismael encontram uma árvore. Agar coloca Ismael na sombra da árvore e fica preocupada, pois eles já não tinham água, e sem água eles não iriam sobreviver. Ismael estava inconsciente. Ela entrou em desespero. Chorando, deixou seu filho ali perto daquela árvore e foi saindo de perto, pois não queria ver o seu único filho morrer. Deus fala a Agar: eu ouvi a voz de Ismael. Não me esqueci da aliança que tinha feito com seu pai. Que foi, Agar? Não tenha medo. Eu ouvi a voz do menino de onde está. Se ergue, levanta o menino e o pega pela mão, porque dele sairá uma grande nação. E abri os olhos da mãe de Ismael para o que estava ali à sua frente, pois por já ter desistido de confiar, não conseguia enxergar. Agar vai, pega água e bebe, e dá também a seu filho. Os dois ficam muito felizes. Abraão vai até o campo para selar sua aliança com o rei e manda separar 7 cordeiros, para ser testemunha de que cavou o poço e que, portanto, lhe pertencia. O rei jura que o poço era de Abraão, e Abraão jura que iria cumprir com o que tinha prometido, e que agora o poço iria se chamar Berseba, porque lá
o rei e Abraão fizeram um juramento. Isaque cresce e Deus fala: Bem-aventurado o que anda nos meus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim será abençoado aquele que me teme. Anos depois, Abraão e Sara brincam com Isaque. Anoitece e Abraão e Sara estavam dormindo quando Deus fala com Abraão. Abraão, 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 toma agora seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e segue até a terra de Moriá, e oferece ele ali em sacrifício sobre uma das montanhas que te mostrarei. Abraão ficou muito triste a pensar no que o Senhor tinha lhe pedido. Amanhece e Abraão sai com Isaque para cumprir o que Deus tinha lhe pedido. Quando Abraão, Isaque e mais 2 pessoas chegam no local onde Deus tinha dito, Abraão pede para subir só com Isaque. Enquanto Abraão e Isaque andavam, Isaque pergunta: Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde que Deus iria prover o sacrifício que ele desejasse. Isaque e Abraão chegam no cume da montanha. Abraão fala para Isaque descansar e que ele preparava o altar. Abraão acaba de montar o altar. Isaque pergunta: Onde estava o animal para o sacrifício? Abraão fala que amava muito Isaque, mas que amava mais a Deus, e que precisava provar isso para si mesmo. Isaque pergunta se ele era o cordeiro. Abraão não responde, e depois de um tempo, Isaque pergunta se seria o sacrifício perfeito e se Deus o iria aceitar. Abraão amarra as mãos de Isaque e o coloca no altar. Quando Abraão estava prestes a matar Isaque, Deus o chama. Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada. Eu sei que você teme a mim, pois não me negou seu filho, seu único filho. Abraão fica muito feliz e tira Isaque do altar. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão teria sacrificado Isaque, mas eu preferi poupá-los dessa dor. Uma dor que eu e o meu filho conhecemos bem. Isaque e Abraão chegam no acampamento e todos ficam muito felizes. Isaque cresce depois de muitos anos e Sara fala para Isaque que ele deveria se casar com uma mulher que teme ao Senhor e que ela o amava muito, e os dois se abraçam. Sara morre nos braços de seu filho. Todos ficam muito tristes com a morte de Sara. E Deus fala: a morte nunca foi o fim, e sim o começo de uma eternidade comigo, ou com o mal. A escolha, porém, só pode ser feita em vida. Abraão faz uma reunião com todos e pede se podia enterrar Sara nas terras de Efrom. E Efrom concorda com Abraão. Abraão diz que pagaria o preço justo da terra, mas Efrom fala que não precisava. Abraão insiste, então Efrom aceita a proposta. Abraão, com muita tristeza, vai enterrar Sara com todos do acampamento e com o mesmo sentimento de tristeza pela morte de Sara. E Deus fala:
E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão fica muito triste. Anos depois, Abraão pede para Eliezer jurar e colocar sua mão embaixo de sua coxa, para selar o pacto, onde ele se comprometeria em ir para a terra de sua parentela e escolher uma mulher para Isaque. Abraão fala para Isaque o que tinha pedido a Eliezer. De início, ele fica meio confuso, mas Abraão o acalma, dizendo que Deus iria escolher a pessoa certa, e Isaque se acalma. Isaque fala para Abraão se casar de novo, pois ele já estava muito tempo sozinho. E Abraão fala que iria pensar no assunto. Abraão pede Quetura em casamento. Eliezer faz uma oração ao Deus de seu Senhor e pede um sinal ao encontrar a escolhida, para assim ser bem-sucedido no pedido do seu Senhor. Eliezer chega na cidade e vai até o poço para ver se a mulher que Deus tinha escolhido iria aparecer. Uma mulher muito bela e simpática passa e Eliezer pede água para ela. E ela dá água para Eliezer e para seus camelos. E Deus fala: sim, eu capricho, porque conheço bem os que me servem. Isaque precisa mais que uma donzela para dar continuidade à sua descendência, que comecei com seu pai Abraão. Ele precisava de uma auxiliadora idônea que não se diminuía em ajudar o próximo. Pelo contrário, se alegrava em poder ser útil. E Eliezer, muito feliz, reconhece pelo sinal que ela era a resposta de sua oração, uma verdadeira donzela. A moça acaba de dar água para os camelos de Eliezer. Eliezer deu joias para ela como forma de agradecimento. Eliezer pergunta o nome da moça e ela responde que seu nome era Rebeca e fala que era filha de Betuel e neta de Naor. Todos ficam muito felizes e falam que conheciam o pai dela e o seu avô Naor. Eliezer pede para ficar na casa dela só por algum tempo. Rebeca pede um tempo para falar com seu pai e depois voltaria com a resposta. Rebeca chega em casa e fala com todos o que tinha acontecido no poço, e se os homens podiam passar a noite em sua casa, pois eram conhecidos de Abraão. O pai de Rebeca deixa. O irmão de Rebeca vai buscar os homens, e eles chegam em casa e são muito bem recebidos. Eliezer fala que tinha ido para a casa da família de Abraão à procura de uma esposa para Isaque. Ele também fala que a mulher daria de beber a ele, aos seus servos e aos animais. Eliezer fala que Rebeca chegou e fez tudo que ele tinha pedido a Deus. Eliezer pergunta se podia levar Rebeca para as terras de Abraão. O pai de Rebeca fica muito confuso, mas fala que já que era por ordem de Deus, ele deixava. Eliezer entrega os presentes que Abraão mandou para a família de Rebeca. A mãe de Rebeca e Rebeca ficaram muito felizes, mas seu pai e seu irmão ficaram meio preocupados. Amanhece. O pai de Rebeca fala que ela deveria ficar mais uns 10 dias. Eliezer pergunta ao pai de Rebeca o que ela achava disso. A mãe de Rebeca vai chamar ela
e o pai diz que ela deveria ficar mais algum tempo e pergunta o que ela achava. Rebeca fala que queria partir o quanto antes. Rebeca se despede de sua família e parte com Eliezer. Um mês depois, Eliezer, Rebeca e sua caravana começam a chegar nas terras de Abraão. Isaque sai para orar. Isaque vê de longe a caravana de Eliezer e correndo vai ao seu encontro. Rebeca coloca um véu no rosto e vai ter com Isaque. Os dois se dão muito bem e ficam felizes um com o outro. Todos chegam no acampamento. Isaque tira o véu de Rebeca e diz que esperou uma vida toda por ela e a beija. Abraão dá uma festa. Eliezer fala que estava muito feliz por Abraão e Quetura estarem juntos e que era uma pena ter perdido a festa de casamento deles. Isaque e Rebeca vão para a tenda e se deitam. Amanhece e Isaque fala com Abraão o como gostava de Rebeca. E Rebeca comenta com sua amiga sobre o quanto gostava de Isaque. Isaque vai agradecer a Deus. Anos depois, Rebeca vai falar com Isaque que era chato ouvir boatos no acampamento sobre eles, por não terem filhos, mas Isaque a acalma. Abraão pede para seus filhos seguirem a fé que ele tinha os ensinado. Abraão dá para Quetura as terras do Oriente e ainda fala que Gael ficaria encarregado de levá-los para lá. Isaque vai até a tenda de Abraão e Abraão fala que tinha muito orgulho de Isaque. Isaque lamenta de não ter dado um neto para ele. Mas Abraão fala que teve que esperar 100 anos para o segurar no colo e que certamente seus filhos viriam. Um homem entra na tenda de Isaque e Isaque não o reconhece. Então ele pergunta quem era. O homem responde: Ismael. Isaque apresenta a Rebeca. Ismael pergunta: onde estavam seus filhos? E Rebeca responde que ainda não tinha vindo. Ismael fala que esperava que Rebeca não esperasse tanto tempo quanto Sara esperou. Ismael vai ver Abraão. Abraão fica muito feliz ao ver seu filho. Abraão pergunta sobre a vida de Ismael. Ele fala que tinha se casado e que tinha filhos. Abraão fica muito feliz ao saber que tinha netos. Quetura fala que já estava tarde e que Abraão precisava descansar. Ismael abraça Abraão e sai. Abraão fica muito emocionado. Abraão morre. Quetura fica muito triste, pois foi a primeira a ver que Abraão estava morto. Ismael e Rebeca estavam conversando. Quetura aparece e fala que Abraão estava morto, e todos, muito tristes, começam a chorar. Deus fala: pela fé de Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saindo sem saber para onde ia, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual eu sou o artífice e construtor. Abraão é enterrado ao lado de Sara. Todos ficam muito tristes. Estes, pois,
são os dias dos anos de vida de Abraão, meu amigo, que viveu 175 anos. Abraão expirou, morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava na frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. A maior e melhor herança que um pai pode deixar para seu filho é a verdadeira fé, pois através dela ele não só poderá se aproximar de mim, mas poderá superar todas as dificuldades que a vida traz consigo. Isaque oferece uma oferenda a Deus e agradece a Deus pela vida de seu pai. Aprendemos um ano depois. Rebeca, em sua gravidez, sente muitas dores na barriga e pede ajuda para Deus. Rebeca, existem 2 nações e 2 povos vão se dividir das suas entranhas. Um povo vai ser mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Rebeca, de início, fica espantada, pois teria 2 filhos, mas a seguir ela fica muito feliz. Rebeca conta para Isaque que Deus tinha falado com ela. Rebeca fala que teria 2 filhos. Os 2 ficam muito felizes. Isaque e Rebeca conversam sobre como deveriam cuidar de seus filhos. Eles falam que deveriam tomar cuidado para tratar os 2 com a mesma dedicação. Rebeca fala que temia de seus filhos serem inimigos desde cedo, mas Isaque a acalma dizendo que seria impossível, pois ele cuidaria deles para serem amigos. Isaque sai e Rebeca fala para uma amiga o resto que Deus tinha dito, que eles seriam 2 nações e que o maior serviria ao menor. Ela também fala que não tinha contado isso para Isaque, pois estava com medo dele criar preferência por um de seus filhos. Anoitece. Os filhos de Rebeca começam a nascer. Rebeca sente muitas dores, pois seus filhos estavam lutando pela primogenitura. Os filhos de Rebeca nascem, todos ficam muito felizes. Ao primeiro dá o nome de Esaú, pois era cabeludo, e ao segundo Jacó, pois nasceu segurando o calcanhar do irmão. Isaque fica muito feliz com o nascimento de seus filhos. Rebeca percebe que Isaque começa a ter uma preferência por Esaú. Amanhece. Era Isaque na idade de 60 anos quando gerou Esaú e Jacó, 2 nações e 2 povos que tiveram o mesmo início, a mesma educação e a mesma família, mas que serão um contra o outro. Famílias se dividem assim, quando cada um começa a buscar os seus próprios interesses e se esquece do todo. Por mais que Isaque e Rebeca fizessem o melhor que um pai e uma mãe pudessem fazer, cabia a seus 2 filhos darem continuidade à fé que herdaram. Mas a história nem sempre continua do jeito que queríamos. Jacó estava cozinhando com sua mãe. A comida fica pronta. Então Jacó vai chamar o seu pai e fala que não estava encontrando Esaú. Seu pai fala que Esaú deveria estar caçando,
mas que logo voltaria. Uriela e 2 homens vão à tenda de Isaque procurar sua filha e a filha do outro homem que estava com ela. Jacó vai procurar Esaú. Judite e Basemate estavam com Esaú e mais 2 amigos dele. Esaú consegue pegar uma caça. Enquanto ela corria, Jacó encontra Esaú e as 2 meninas. Esaú pede ajuda para levar a corça para o acampamento. Um leopardo aparece e todos ficam muito assustados. Esaú acerta uma flecha no leopardo. O leopardo sai correndo atrás das crianças. Isaque e mais 2 homens vão atrás das crianças. Isaque salva as crianças do leopardo. Isaque briga com Jacó por ter tentado enfrentar um leopardo. Mas abraça Esaú e pergunta se ele está bem. Rebeca fica muito preocupada com Jacó. Jacó fala que seu pai só tinha olhos para Esaú. Mas Rebeca fala que eles não estavam em uma competição. E Jacó fala que se eles estivessem em uma competição, ele já teria perdido. Rebeca abraça Jacó. Esaú conta para seu pai e para os outros homens como tinha tentado enfrentar um leopardo, deixando todos muito impressionados. Um homem fala para Jacó que Esaú deveria ter mais cuidado. Rebeca e Isaque brigam. Rebeca fala que Esaú estava se exibindo demais e que ele não tinha perfil de um líder. Isaque fica com muita raiva. Aprendemos aqui que os ensinamentos de nossos pais é muito precioso para o nosso crescimento, mas o que nos define é a prática dos ensinamentos. A Bíblia é os ensinamentos do nosso Pai Celestial e o que nos define é a prática. Bom, amigos, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.